Tá, o começo vai ser meio básico, depois eu vou explicar 8 lições que eu aprendi com o lançamento de R$1 milhão, que foi o lançamento do Kevin, que eu fui o gerente de afiliados dele. E no final eu vou dar algumas dicas gerais, assim, meio que sem linha, algumas coisas que eu acho interessante falar para vocês sobre como foi ser gerente de afiliados do Kevin. Bom, primeiro, acho que tem muita gente aqui que eu não conheço, provavelmente também não me conhece. Meu nome é Arlindo, eu tenho 19 anos, eu trabalho com isso mais ou menos 2 anos e meio, vai fazer 3 anos em novembro. E eu acho interessante falar que eu tenho vários pontos de virada assim, na minha vida, que geralmente você vai crescendo, mas é linear. Tem determinadas coisas que acontecem que faz um pico de crescimento na sua carreira, conhecimento, alguma coisa assim. E eu tenho vários disso na minha carreira, e um principal, depois de um ano que eu estava já brincando de ganhar dinheiro na internet, foi que eu fui no Afiliados Brasil. Acho que muita gente que conhece, talvez todo mundo conheça. E foi realmente um ponto de virada, porque eu ganhava, sei lá, tinha 16 anos, 17 anos, estava ganhando R$600 por mês, já minha família me bancava e tudo mais. E eu cheguei lá e vi gente ganhando $1.000 por dia, R$100 mil, não falava de milhões ainda naquela época. Ninguém falava abertamente, mas já devia ter gente que ganhava. E eu falei, caramba, né, por que eu não estou ganhando isso ainda, né? Por que eu ainda estou nos R$600? Aí eu identifiquei que era aquela coisa de querer aprender e nunca colocar em prática. Na verdade, era duas coisas. Eu não estava aprendendo muito bem e não estava colocando em prática aquilo que eu sabia. Então, quando eu voltei para casa, eu resolvi colocar tudo que eu tinha aprendido em prática e correr muito mais atrás de conhecimento. Foi aí que, cara, minha carreira deslanchou e começou o crescimento assim bem mais rápido. Depois disso, no último ano, eu fui, para vocês terem uma ideia, eu fui em 9 eventos diferentes de marketing digital, cada um diferente me deu um pico de crescimento. Tanto é que eu conheço muita gente aqui que já me viu, o João Pedro mesmo, já me viu em vários eventos por aí. E eu acho que isso aqui é muito legal, porque se hoje eu tenho a bagagem que eu tenho, cara, eu posso dizer aí que 50% é por causa das pessoas que eu conheço, dos contatos que eu tenho. Então é muito bacana isso aqui, aproveitem isso aqui e conversem com o máximo de pessoas possível, façam amizades, que daqui vai sair muito milionário, se Deus quiser. Bom, e primeiro, né, por que eu aceitei ser gerente de afiliados do Kevin? No começo não tinha isso, só tinha lá o Hugo Rocha, que é do Érico Rocha, você deve conhecer, mas não tinha essa função específica, gerente de afiliados. Primeiro, que eu já conhecia o Kevin do Afiliados Brasil. Então achei que ele era americano, ele tem os contatos de fora, tem os conhecimentos de fora. Falei, não, vai ser uma experiência legal, né, poder pegar esse conhecimento. E segundo, o retorno financeiro. Eu não sabia quanto ia dar, mas eu achei que ia ser interessante. Primeiro ponto, é um pouco básico, mas eu acho interessante começar, que é o porquê que você vai ter um lançamento com afiliados. Muita gente acha, vou vender mais, mas na real, eu vejo que são 3 pontos diferentes que fazem ser importante você fazer um lançamento com a ajuda de afiliados. O primeiro é a escala, que você vai ganhar com afiliados. Você pode ganhar essa mesma escala, mas você tem que ter muito dinheiro para investir. Então vai ser mais caro, você vai ter um lucro menor. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, é o valor da indicação do afiliado. É diferente eu falar, ó, não, vai lá no produto do Samuel que eu, Arlindo, indico. A pessoa já está me seguindo, já me conhece, ela vai no produto do Samuel, eu falo, não, legal, o Arlindo já conhece. Então no Kevin aconteceu muito isso. Muita gente que era afiliado, que era do nicho de inglês do Kevin, chegava lá e falava, legal, eu conheci seus vídeos porque fulano de tal, o afiliado me indicou. Então eu acho que eu posso confiar. Isso foi muito bacana de ver, porque, enfim, a gente até sabe que acontece às vezes inconscientemente, mas você está ali vendo é diferente. Então você vê a importância, de fato, né, que tem um afiliado te indicar. O segundo, impreterivelmente, é o posicionamento que isso gera e a autoridade que isso gera. Tá? Então, um monte de gente falando de você, falando bem de você, falando bem do seu produto, isso gera autoridade meio que instantânea. E o terceiro ponto é que você vai ajudar mais pessoas. Isso sem demagogia, tá? De verdade. O seu foco, primeiro, tem que ser ajudar as pessoas. Se você não tiver um produto que você fala, não, legal, o produto é bom, agora eu posso pensar em ganhar dinheiro, se você pular essa parte, você não vai ganhar dinheiro. Eu não estou falando que não é importante você pensar em ganhar dinheiro. Pô, 1 milhão todo mundo quer, acho, na conta, né? Mas primeiro, você tem um produto que funciona, você tem um método que funciona, legal. Agora, vamos pensar no 1 milhão. Então, com os afiliados, você vai ter a capacidade de ajudar muito mais gente. Bom, então, a primeira lição que eu aprendi no lançamento do Kevin
é basicamente essa, né? A questão de você ter um bom produto. Se você não tiver um bom produto, pode esquecer, tá? E isso pode parecer clichê, mas o que eu mais vejo, principalmente depois que chegou a forma de lançamento, é gente querendo vender produto por 5 mil reais e não valer nem 500. Isso eu vejo de monte, entendeu? Então, é muito importante você ter um produto de qualidade para realmente começar a entrar no mercado, entrar de uma forma certa e não se frustrar, tá? Porque, por exemplo, se a gente pensar no Fórmula, cara, teve 1000 comprador. Quantas pessoas vocês já viram faturando R$1? Muito pouco. Então, é muito importante você ter um produto bom, ter um produto que realmente ajuda. E essa questão de ter um produto bom, eu posso dar o exemplo do Kevin, por exemplo, que ele criou um método de inglês, inclusive ele testou antes, com os próprios, quem ia ser afiliado do produto dele, ele convidou e fez meio que um mini intensivo, posso dizer, de inglês. Ele fez vários hangouts ensinando o método dele. Inclusive eu fiz parte, eu ainda não falo inglês fluente, porque eu ainda não peguei para estudar o curso direito, mas nesse processo, todo mundo que ia ser afiliado ali viu que realmente funcionava, viu que era um método que funcionava. E até hoje o Kevin está entregando o produto e contratou professora particular. Então, isso é você ter um bom produto, é estar preocupado com o resultado que seus alunos vão ter, certo? Essa acho que é a primeira lição, a primeira grande lição. E eu não sei se tem alguém aqui, mas provavelmente deve ter alguém pensando, mas isso eu já sabia. Mas na real, saber é fácil, todo mundo sabe, tem que aplicar isso, tá? Então, ter um bom produto é a primeira grande lição. A segunda grande lição, que é também, eu vejo muito isso, é a questão de que é o seguinte, o Fórmula de lançamento chegou com um modelo inovador de lançamento, inovador aqui eu digo, né, porque lá fora faz muito tempo, mas ele chegou aqui com um modelo inovador que, cara, faz você ter 1 ano de faturamento em 7 dias, legal, só que as pessoas compram e elas simplesmente acham que são 4 vídeos. Não, eu já sei a fórmula, vou gravar 4 vídeos, enfim, gravar 4 vídeos e vou vender, vou rachar de vender. E não é assim que funciona, tá? 4 vídeos não é nada. Você pode fazer um vídeo usando a estratégia que de fato a fórmula ensina e ter resultado. Aí sim, você não precisa usar 4 vídeos. Você tem que fazer o que tem que ser feito em cada vídeo. Tá? Então, é muito importante isso. Porque as pessoas, que nem eu falei, tem que ter um bom produto, só que as pessoas focam tanto no produto, elas ficam 3 meses criando um produto. Aí ela quer lançar em 1 semana. Ela quer vender em 1 semana. Porque já está atrasado. Cara, não é assim. O Kevin, acho que todo o processo de lançamento foi mais ou menos 2 meses e meio. Tá, para lançamento. Isso para correr atrás de afiliado, para definir estratégia, para desenhar um método que ele ia ensinar. Então não são só 4 vídeos. Os 4 vídeos de venda que ele criou, ele demorou 1 semana e meia para criar o roteiro e gravar cada vídeo. E tem gente que quer fazer isso em 2 dias, em 1 dia. E, cara, não é assim. Você não vai vender nada, entendeu? Então é muito importante você ter isso em mente. Você, de fato, pegar os cursos que você tem e estudar de verdade. Porque não é simplesmente 4 vídeos. Tem muito mais por trás, tá? E uma dica extra para vocês usarem no vídeo de vocês, que deu muito resultado pro Kevin, é a questão da trilha sonora. Depois do lançamento do Kevin, eu já vi alguns outros lançamentos usando. Porque, enfim, time que está ganhando não se mexe. E essa é a minha recomendação, tá? Usem trilhas sonoras. Já é mais que provado cientificamente que a música mexe com a emoção das pessoas. E todo mundo aqui acho que sabe que as pessoas compram quando elas estão emocionadas. Certo? Pra vocês terem uma ideia, teve gente chorando no vídeo do Kevin. Não é brincadeira, teve gente chorando no vídeo do Kevin. E isso, cara, é a música. Eu quase chorei assistindo. Não, brincadeira, mas é bem emocionante. Próximo ponto é a questão de dar prêmios decentes. Tá? Eu estou falando aqui do lançamento de R$1 milhão. Talvez vocês tenham um produto e vocês achem que vai faturar 10 mil. Mas a questão é que se você quer faturar R$1 milhão, cara, se joga. Se joga. Ah, não, mas será que eu vou dar uma viagem para o Affiliate Summit com tudo pago? Não, acho que não vai dar certo. Cara, você quer fazer um lançamento de R$1 milhão ou não quer fazer um lançamento de R$1 milhão? Então, é muito importante você dar prêmios legais, dar prêmios interessantes. No lançamento do Kevin, foram R$25 mil de prêmios que a gente deu. Tá? Primeiro lugar foi viagem para o Affiliate Summit, teve MacBook, iPad, etc, etc. Isso a gente definiu antes do lançamento, antes de começar o primeiro vídeo. Como que ia saber o resultado? Simplesmente sabia, simplesmente confiava naquilo que a gente estava fazendo.
cara, vai dar resultado, eu posso dar 25 mil reais de prêmio. Ponto. Então, quando você for fazer um lançamento e coisas do tipo, cara, dá prêmios interessantes, até porque não importa o nível de amizade que você tem com seus afiliados, não importa o nível de quão engajado esse afiliado está com você, ele tem 500 outros produtos para ele promover. Ele tem 500 outros problemas para ele resolver. Por que ele vai promover esse produto? Para ganhar uma viagem para o Affiliate Summit. Para ganhar um MacBook. Entendeu? Então, é muito bacana, porque isso também mostra confiança. Quando você fala, ó, tenho 25 mil reais de prêmios aqui, que eu vou dar no meu lançamento, vai começar mês que vem. Cara, vai dar R$1 milhão. A pessoa pensa, pelo menos assim. Tá? Gera essa confiança. Próximo ponto é a questão de muita gente que já sabe da força dos webinários. Né? Acho que todo mundo aqui já, pelo menos, está um pouquinho por dentro dessa questão, né, de webinários, que são aquelas palestras online. No webinário do Kevin, não teve como mensurar muito bem, porque teve boleto aberto. No lançamento inteiro foi só cartão de crédito. Durante o webinário a gente abriu boleto, certo? Então não teve como saber exatamente quanto vendeu, mas a gente mensura mais ou menos que foi 100 mil reais, mais ou menos. É margem de 10 mil para cada lado, eu acredito, tá? Mais ou menos 100 mil reais de venda no webinário. Então é aquele pico, né? Teve alguma coisa diferente no webinário? Desconto? Teve. O Kevin deu 2 bônus a mais, envolvendo dinheiro, tá? Então, por exemplo, um dos bônus que ele deu... É porque, assim, o curso de inglês é um pouco difícil de precificar. Porque, tá, tem um curso de inglês, paguei um determinado valor, e como que eu vou retornar esse dinheiro? Você não tem muito como precificar, tá? Então, o que o Kevin fez, ele tem um site, dinamarquês, acho, não sei, que gera um determinado valor para ele sozinho, todo mês, no automático. Ele ofereceu para uma das pessoas que comprassem no webinário, ele ia sortear, ele ia dar, se eu não me engano, são 3, acho, meses de rendimento desse site. Era 3 mil reais por mês, se eu não me engano, o cara ia ganhar 9 mil reais o que ganhasse. E tinha mais, os 5 primeiros que comprassem ia fazer parte da lista VIP dele, que ele ia dar uma consultoria, se eu não estou enganado, tá? Alguma coisa assim. Então teve isso. E um detalhe importante do webinário é que a gente usou o Hangout, Google Hangout, todo mundo conhece, e foi gravado o webinário. Então o que o Kevin fez? O Kevin gravou o webinário e na hora da transmissão ele já começou a transmissão na tela. Ele não apareceu antes, ele foi direto para a tela. Uma dica para não aparecer se dando play ali é você, na hora que você editar os vídeos, você deixa 5 minutos, um slide falando, ó, já a gente começa. Aí você dá o play, aí depois você dá o play do Google Hangout. O cara vai entrar ao vivo, vai começar a ver aquela chamada, né? Daqui a pouquinho a gente começa, o vídeo já está rolando, ele não viu que está em vídeo, ele acha que está esperando. Aí vai ter uma hora que o Kevin vai começar a falar, que no caso é a gravação do vídeo. Aí no final o Kevin fechou e apareceu e começou a responder as perguntas ao vivo. Essa questão de gravar o webinário é bom por 2 grandes motivos. Primeiro, para você não errar. E segundo, para facilitar na hora da edição. Na verdade já está editado, você só sobe e manda o replay para as pessoas. E quem aqui já fez lançamento, Samuel, Bruno, sabe que é a maior correria, outras pessoas devem ter feito aqui, sabe como é uma correria gigantesca no meio do lançamento. Grava vídeo, vê afiliado, deu problema técnico, o Murphy não deixa quieto, então é bem complicado. E isso é um bom ponto, porque você já vai ter um negócio meio que pronto ali para você só manda o replay. Outra coisa que eu acho importante falar dos webinários é que, assim como os 4 vídeos, as pessoas acham que é só chegar lá, dar play e começar a falar. Cara, o webinário é uma carta de vendas. Cada palavra que você falar ali tem que ter um porquê. Tem que ativar um gatilho, tem que ativar emoção, tem que ativar escassez, enfim. Cada coisa que você falar ali tem que ter um porquê. Não é simplesmente chegar lá e começar a falar qualquer coisa do seu produto e vai vender 100 mil reais. Não é assim. Então, essa preparação é muito importante. O próximo passo, isso na verdade eu já falei lá no começo, mas eu acho importante frisar novamente. Não, na verdade eu não falei isso, mas enfim. É você acreditar no seu produto. Você tem um produto que você sabe que funciona, mas eu também vejo muito isso, inclusive eu já cometi esse erro, de você ter um produto bom, que funciona. Aí você olha para ele, cara, eu vou vender por 100 reais, não dá para vender por 2 mil porque não funciona. Eu acho que não funciona. Você não confia, não acredita no seu produto.
Então é muito importante você acreditar no seu produto. E eu particularmente só aceitei trabalhar com o Kevin, porque desde o começo eu percebi isso nele. Ele de fato acreditava naquilo que ele estava falando. Ele olhava para aquelas escolas de inglês que falam, cara, você precisa de 5 anos para entender um filme em inglês. Ele ficava puto, ele ficava realmente bravo com aquilo. E eu vi que ele realmente acreditava naquilo que ele estava ensinando. E isso é muito bacana, porque, cara, na hora que você vai fazer sua oferta, você vai fazer sua oferta. Você não vai, eu acho que meu produto funciona. Não, compra que eu acho que vai funcionar. Não, compra meu produto que eu garanto, funciona. É um método que eu criei e vai funcionar. Então, isso é você acreditar de fato no seu produto. E hoje também eu só trabalho com pessoas que realmente acreditam de fato no produto que estão vendendo, que senão não vai vender. Simples assim. Se você acha que o seu produto não vai vender, ele não vende. Próximo ponto, é até engraçado, tá? A lição que eu aprendi é que vocês vão ter dor de barriga. É sério. Os caras, o Samuel uma vez me falou isso no lançamento dele. Ele falou que ele estava com dor de barriga no lançamento, o Bruno falou que ficou com dor de barriga, eu falei, não, velho. Mentira. Cara, no dia, 11 horas, ia abrir o carrinho meio-dia, cara, não tava aguentando, tava com muita dor de barriga. E não adiantava, não adiantava pra lugar nenhum, eu simplesmente tava com dor de barriga e tinha que aguentar aquilo. É complicado, velho, não é fácil. Quem acha que é simples lançar um produto e fazer, cara, 100 mil reais, não é nada fácil, não é nem de longe simples, tá? Pode até ser simples, mas não é nem um pouco fácil. Beleza? Próxima lição envolve copywriting. Esse é um termo que ainda não está muito familiarizado aqui no Brasil. Acho que todo mundo aqui conhece copywriting. Conhece? Copywriting é escrita para venda, tá? Você escrever textos que vendem. E eu também não estava familiarizado com isso até o momento que eu comecei a trabalhar com o Kevin. Então, como eu falei, um dos pontos que eu comecei a trabalhar com ele era porque eu ia aprender muito com ele. De fato, eu aprendi. Ele tem muito forte essa parte de copywriting nos Estados Unidos. Isso é muito forte. Você não faz nada praticamente sem um bom copywriting, sem um bom texto. Cara, tem gente que fica 4 semanas só para criar o texto que ele vai falar num vídeo de 20 minutos. Tá? Então isso é muito importante. E o copywriting, quando eu falo, não é só no vídeo de vendas. É principalmente no vídeo de vendas. Tá? Principalmente no vídeo de vendas, que é ali que você vai vender. É ali que você vai convencer os caras de fato a comprarem de você, as pessoas comprarem de você. Mas também o copywriting na hora que você vai fazer a parte de gerência de afiliados. Como eu disse, os afiliados têm milhões de coisas para fazer. E você precisa vender o seu lançamento para ele, a todo momento. Antes, durante e depois do lançamento. Tá? Então, você usar palavras certas e de fato escrever um texto legal, não escrever qualquer texto, vendemos 500 mil, legal. Não é isso. É você ter um relacionamento com o cara através de e-mail. É muito legal, porque a pessoa de fato se motiva, ela vê o que está acontecendo. E uma coisa que eu usei bastante, eu acho que funcionou, tá? Como foi minha primeira experiência com isso, eu não sei mensurar exatamente, mas é você usar o bom humor, tá? O bom humor é muito bacana. O Kevin me lascou, né? Porque ele inventou de que o 6º lugar na geração de leads ia ganhar um beijo meu. Ainda bem que eu paguei em dinheiro, porque o cara era homem, né? Não dava certo. Então, mas você vê que é uma brincadeira que, é boba. Mas eu recebi um monte de e-mail dos caras brincando. Então, teve um e-mail que eu escrevi, agendei. Aí o Kevin foi lá, quando eu estava dormindo, eu falei, Kevin, confere o e-mail aí e tá agendado, já tá tudo certinho, né? Aí o Kevin foi lá e mudou e colocou o 6º lugar, beijo do Arlindo, colocou escondido. Então, aí no outro e-mail eu brinquei com isso. Eu falei, não, 6º lugar, beijo do Arlindo, porque se eu não colocar mesmo, o Kevin vai vir aqui depois e vai colocar. Entendeu? Então, foi uma coisa boba, mas que realmente anima o pessoal. E eu recebi e-mails brincando com isso, de todo mundo. E isso é muito bacana, tá? Próximo ponto é a lei de Pareto. É inevitável, tá? A gente teve mais ou menos 100 afiliados, um pouco menos que isso. E que vendeu ali foi, cara, uns 15. Que vendeu... Não, teve bastante que vendeu um. Eu acho que foram uns 20 afiliados no final que vendeu. Então foi bem a lei de Pareto mesmo. 20% dos afiliados geraram 80% do resultado. E mais que isso, se a gente pegar desses 20% que venderam, é a mesma coisa. Desses 20% que venderam, 20% desses 20% geraram 80% desse resultado ali. Então teve afiliado que vendeu 40 produtos, teve 20, e aí teve um monte lá, 1, 2, 3. Então, você vai ter isso, não importa o número de afiliados que você tiver,
sempre vai estar acontecendo isso, beleza? Ah, e uma coisa importante é para você dar importância para os afiliados que vendem mais. Não deixar os outros de lado, não, mas é você fazer um acompanhamento mais de perto com os caras que estão realmente, que são os grandes players que estão divulgando seu produto, tá? Se eles estão vendendo, acho que eles merecem um pouco mais de atenção e, enfim, dar um pouco mais de animada neles. O próximo ponto é, eu falei em acreditar no seu produto. Esse próximo ponto envolve acreditar também, mas é acreditar no que você está fazendo. É acreditar que você sabe o que você está fazendo. É acreditar que você não acredita que tem que fazer 4 vídeos de venda em um dia só. Você tem que acreditar que isso não dá certo, porque de fato não dá. Então você tem que saber o que você está fazendo, você tem que acreditar na estratégia que você está utilizando. Cada texto que você escrever, cada vídeo que você gravar, cada e-mail que você mandar, cada freela que você contratar, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Porque senão você vai fazer merda, tá? Você vai fazer coisa errada e, enfim, não vai ter resultado. Alguém me chamou? Não? E essa questão de acreditar no que está fazendo, um exemplo que eu vou dar do Kevin, para vocês terem uma ideia de como ele acreditava no lançamento dele. Ele mora na Dinamarca, não sei se todo mundo sabe. E ele veio para São Paulo, ele ficou uma semana aqui, uma semana e pouquinho. A gente foi para Florianópolis gravar um pouco dos vídeos, mas o que ele veio mais fazer aqui foi ir no evento do Fórmula de Lançamentos que teve, porque grande parte dos afiliados que ele queria estava lá. Então, cara, quanto que ele gastou da Dinamarca para cá? Não sei, 10 mil reais, talvez mais que isso. E ele veio por causa do produto dele, ele veio porque ele acreditava no resultado que ele ia ter, e ele veio porque ele acreditava que ele ia conseguir os afiliados que ele precisava, que valeria a pena ele vir de lá, porque ele sabia tudo que ele estava fazendo, ele sabia que valia a pena. E de fato valeu. O top 1, o nosso afiliado, veio do Fórmula de Lançamento, a gente conseguiu nesse evento, tá? Que foi o Gilberto Chaves. Próximo ponto, próxima lição. Eu falei 8 lições, tá? Mas são 10 e essa, no caso, é a 10ª lição. É para você ter um gerente de afiliados. Tá, você tem que ter um gerente de afiliados por 2 grandes motivos. Primeiro, clica nesse link aqui. O primeiro grande motivo é porque seus afiliados é aquilo que eu falei, eles têm 500 outras coisas para fazer e você precisa estar em constante contato com eles. Não só por e-mail, por Facebook, por Skype, por telefone, tá? Por telefone, liga para esses caras. Então, isso é muito importante. E o segundo ponto é que você que está lançando o produto, você também vai ter 500 coisas para fazer. Tem que ver o freela que você contratou, tem que ver a parte técnica do programador que, cara, deu pau lá, deu alguma coisa errada, você tem que cuidar, você tem que gravar os vídeos, tem que scriptar os vídeos, você tem que fazer tudo. É o seu lançamento. E gerenciar afiliados dá um trabalho substancial, tá? Ele só está abaixo dessa questão do produtor que tem um monte de coisas para fazer. Abaixo disso, assim, que dá trabalho no lançamento, é você gerenciar de fato os seus afiliados, tá? Não é uma tarefa simples e gera resultado. Você precisa ter alguém, se você quiser, de fato, fazer um lançamento de R$1 milhão, você precisa ter um gerente de afiliados. E quem aqui, talvez duvide, eu vou dar 2 exemplos de 2 lançamentos que passou de R$1 milhão. O primeiro foi do Kevin, o segundo foi do Érico Rocha. O que os dois têm em comum? Os dois teve gerente de afiliados. Lógico, tem várias coisas em comum, mas no que a gente está falando aqui, ambos tiveram um gerente de afiliados. Tá? E você, nessa opção, você tem 2 opções. Tá? Você, primeiro, pode me contratar. Atualmente, enfim, só um detalhe, eu cobro R$10 mil adiantado, mais porcentagem de vendas. E a segunda opção é você acessar arlindoarmando.com.br/gerente de afiliados, colocar seu e-mail, que muito em breve a gente vai estar lançando um curso, eu junto com o Quartel Digital, ensinando essa parte de gerência de afiliados em específico. Tá? Essa era a última lição, e levando tudo em conta isso que eu falei, acho que deu para vocês pegarem bastante coisa, espero. Se vocês fizerem, cara, se vocês acreditarem no seu produto, se tiver um bom produto, tiver uma equipe legal, cara, você fizer tudo certinho, fizer um webinário detalhadinho, detalhado ali, scriptado, bonitinho, você vai ter um lançamento de R$1 milhão. Não vai ser fácil, mas você vai chegar bem mais perto disso. E o mais bacana é que tem algo mais legal do que você ter R$1 milhão na sua conta,
Eu não tenho R$1 milhão na minha conta, tá? O Kevin tem, mas... Eu falando na minha posição como gerente de afiliados, não pelo dinheiro, é sério. Pelo dinheiro também, mas muito mais que isso. Quando você faz 1 milhão, chega um momento que, cara, dinheiro não é mais o... Você não precisa mais de dinheiro. Você quer viajar, você viaja para qualquer lugar que você quiser, a hora que você quiser, dinheiro não vai te faltar. Mas você quer fazer 2, você quer fazer 3, você quer fazer 4. É essa questão de você querer crescer, querer ser melhor do que você foi ontem. E isso é muito mais importante do que qualquer dinheiro que você faz na vida. Eu acredito muito nisso, mesmo ainda não estando com 1 milhão na minha conta, mesmo ainda não estando com dinheiro sobrando. Mas eu acredito muito nisso e eu levo isso na minha carreira, na minha vida. Acho que é por isso que eu tenho, graças a Deus, tenho obtido tantos resultados. Eu sempre tento ser melhor do que ontem, independente do dinheiro que eu tenho, independente dos resultados que eu obtive. Então, teve o lançamento de 1 milhão no Kevin, eu quero fazer um de 3, um de 4, um de 5. E eu estava falando ali com o JP, ele me deu umas sacadas legais, algo que eu não ia falar na palestra, que não estava planejado. Mas eu vou falar algumas coisinhas soltas aqui, que acho legal contar para vocês, tá? O primeiro ponto é que essa questão de gerente de afiliados, cara, se a área de marketing digital no Brasil ainda está começando, essa área em específico tá zero. Tá zero, tá? É o que eu falei, que eu conheço só tem eu e o Hugo Rocha que já tenha feito esse tipo de trabalho, tá? Então, cara, quem quiser entrar nesse mercado, tá aí totalmente aberto. É um nicho que, como eu falei, os produtores precisam. Ninguém faz... Cara, até faz, tá? Mas é muito mais fácil, muito mais simples o cara fazer um lançamento de R$1 milhão se ele tiver um gerente de afiliados que sabe o que está fazendo, certo? Próximo ponto é que quem aí quiser trabalhar como gerente de afiliados, o que eu recomendo é você fazer como eu faço, você cobrar um determinado valor fixo e um percentual sobre o lucro líquido dos afiliados. Então é o que sobra dos afiliados, porque meio que você trabalha por resultado, tá? O valor fixo é legal, porque, por exemplo, no lançamento do Kevin, eu fiquei um mês ali, cara, 100% no lançamento dele, não fazia mais nada praticamente. Então é um negócio que vai tomar seu tempo e você praticamente não vai ter mais renda nenhuma de lugar nenhum, tá? Você vai estar focado naquilo. Dá resultado no final, mas eu acho interessante você pegar um fixo do começo para você poder se manter estável durante esses 30 dias. É isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é a minha primeira apresentação em público. Estou nervoso pra caramba, mas eu acho que deu para passar um pouquinho da experiência, de como foi, algumas lições que eu aprendi. E, cara, eu sei que tem muita gente que é experiente, algumas não tanto, outras mais, mas o que eu quero que vocês levem em consideração é que tudo que eu falei é óbvio. Eu duvido que tenha alguma coisa que eu falei que vocês já não sabiam. Vocês falam, nossa, legal, isso eu não sabia. Pô, tem que fazer webinário, legal, não sabia. Eu duvido, tá? Pode até ter, mas muito pouca coisa que eu falei que vocês não sabiam. O que eu quero que vocês levem em consideração é que tudo é óbvio, mas vocês têm que fazer isso. É óbvio que eu tenho que ter um produto bom, mas será que você tem um produto bom? Será que seu produto realmente funciona? Ele gera o resultado que promete? Tá? Então, isso é muito importante. Enfim, tudo é óbvio, mas tem que ser feito. É óbvio, mas tem que ser feito. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer pergunta, pode. Eu não conhecia esse trabalho de Gerente de afiliados? Uma questão que me veio à mente é o seguinte: partindo do pressuposto que a forma de lançamento, ao final, ela tem a garantia, aquele que está lançando o produto, ele dá uma garantia lá, normalmente uma condicionada e uma incondicionada. Sim. E partindo do pressuposto que o gerente de afiliados também vai trabalhar em cima da essência desse produto, quando você fala que cobra inicialmente 10 mil, fala que tem que acreditar no produto, o gerente de afiliado parece que sai do time. A impressão que se dá, olha, eu vou garantir o meu trabalho porque se não der certo, eu estou garantindo. Sem valorar, tá? Isso é uma questão estratégica. Por que não o gerente de afiliados também não dá essa garantia? Porque tem a oportunidade de ver o produto do afiliado e falar se realmente ele vai funcionar ou não. E com a expertise que ele tem condições de saber se o produto funciona ou não. E quando você fala assim, sem garantia nenhuma, o afiliado fica um pouco no pé atrás, porque está sendo antagônico com a essência da forma de lançamento. Tá. Aí, junto com a pergunta dele, só uma coisa que eu acho que casa aí. Você teve mais resultado no variável ou no fixo no seu lançamento?
No lançamento do Kevin foi só fixo. Ah, foi só fixo. É, eu tô fechando com um cara agora, vai ser um outro lançamento grande. Vai ser esse esquema que eu falei, fixo mais variável. Já respondendo a sua pergunta, que nem esse cara que eu tô fechando, é um cara que eu conheço, não posso revelar o nome, vocês provavelmente vão descobrir mais pra frente, mas é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, conheço pessoalmente, sei do trabalho que ele faz, sei que ele sabe usar a fórmula, sei que o que ele faz, ele tem resultado. Eu sei que o produto dele é bom, porque eu já vi o produto dele, eu experimentei o produto dele, eu vi o produto dele. Assim como o do Kevin. O do Kevin, ele fez aquela aula com a gente. Ele pegou em Floripa, pra você ter uma ideia, ele ficou 40 minutos, ele pegou 3 pessoas da rua, e como eu estava lá também gravando, o Bruno Novaes é prova, ele estava lá gravando também. E ele ensinou inglês em 40 minutos. Ele ensinou muita coisa em inglês em 40 minutos. E naquele ponto, eu nunca tinha visto aquilo. Eu já tinha feito escola. Eu não falo inglês, porque, enfim, eu não peguei para estudar, não é mágica também. Mas eu já tinha feito escola de inglês. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E é uma coisa tão simples. Então é um método que funciona, entendeu? Então eu vi que funcionava, eu vi que dava resultado. E esse outro produto também é a mesma coisa. Nesse outro produto, eu vou trabalhar... Eu vou ser gerente de afiliados e affiliate broker. Gerente de afiliados, você gerencia os afiliados. Affiliate broker, você vai atrás desses afiliados também, tá? Eu vou fazer as duas funções e eu dei uma garantia pro cara. Se os afiliados não venderem 150 produtos, eu quero metade do que a gente combinou. Eu não trabalho... nesse caso, eu coloquei 150 só para dar uma garantia para ele. Porque eu sei do empenho que eu vou dar nesse lançamento. E eu trabalho com 151 vendas para cima nesse lançamento específico. Então eu dei uma garantia para ele, mas sabendo da minha capacidade de gerar muito mais resultado. Então foi mais ou menos a garantia que eu dei. Até porque, se você fizer um lançamento, às vezes o cara faz uma bobeira. Aí você fala, pô, mas sua garantia ganha metade do que você ofereceu. E se o cara vender um produto? Bom, aí é culpa do cara. Você trabalhou da mesma forma. É porque ele não usou a forma direito, não sei. Enfim, alguma coisa aconteceu, certo? Então você dá uma garantia para amenizar o peso do que você está cobrando em cima do cara, mas você sempre trabalha com acima da garantia. Então, eu garanto que eu vou fazer mais de 150 vendas nesse lançamento com os afiliados que eu conseguir. Entendeu? Não, é a segunda vez que eu estou trabalhando, eu dei essa garantia dessa vez. Entendeu? É uma garantia que ele fica tranquilo, mas eu só trabalho de 150 vendas para cima. Nesse caso que eu sei que eu vou conseguir. Entendeu? Mas uma coisa que o Arlindo falou que eu achei interessante é porque o gerente de afiliados ele vai parar o que ele está fazendo, os trabalhos, as promoções de outros produtos que ele tem para poder focar naquele produto que ele vai lançar com aquele produtor. Então isso significa custos diários que ele tem, ele vai acabar, igual ele falou, ele parou o que ele estava fazendo para poder trabalhar naquele lançamento. Então eu acho interessante essa perspectiva de cobrar um valor fixo, porque ele está parando tudo que ele está fazendo para resolver o lançamento do produto em questão. Exato. O fixo eu cobro justamente por isso, porque, cara, é pesado, não é fácil, entendeu? Eu também acho que, assim, não conheço muito essa história, mas vendo por fora, né, também acho que você fechando esse contrato prévio, meio que você, de fato, fecha uma parceria, um contrato, né? Como se fosse um fechamento mesmo. Porque, assim, é aquele negócio, né? Se você, vamos supor, você vai malhar, você fala que vai malhar. Você vai malhar dentro da sua casa, você não malha. Mas se você está pagando, você acaba malhando. Né? Acaba indo na academia e tudo. Eu acho que é mais ou menos isso. Você fechou sua parceria, você tem um contrato. Né? Mesmo que seja simbólico, vamos supor que você está ganhar 1 milhão lá. Mas não é um símbolo, né? 10 mil. É um símbolo que essa parceria está fechada. Exatamente. Você tem um compromisso, um produtor com o gerente de afiliado. Gera comprometimento. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tinha essa dificuldade, tá? Eu já tive algumas oportunidades de trabalhar em outros ramos, em startup e tal. Mas eu era meio complicado de falar, não, vamos. Então vamos. Mas vamos. Eu não vou. Eu tinha essa dificuldade. E a primeira vez que eu fiz bem e foi no lançamento do Kevin, por isso gerou tanto resultado. E hoje eu faço sem medo, porque eu sei que gera resultado, eu sei como fazer. Então, tem essa parte do comprometimento. Eu estou cobrando 10 pau do cara adiantado, o cara já me pagou, já estamos fechados. Ou eu entrego o que eu prometi, ou, cara, eu vou perder credibilidade. Eu posso até devolver o dinheiro, mas mais importante que o dinheiro é a credibilidade que você tem. Então, acho que isso é muito importante, é um ponto bem legal que você comentou.
Alguém mais? E aí? Na hora de você escolher um gerente de afiliados, quais seriam os principais atributos na hora de escolher? Tá. Você sugere top 3 e aí aberto, o que você acha mais importante? Cara, primeiro... E depois, desculpa. Não, pode falar. E mais, por que isso, o Kevin chegou a te escolher, na verdade? Tá. Essa é a pergunta mais difícil, mas tudo bem. Às vezes vai bater. Tá, o que um gerente de afiliados tem que ter? Primeiro, como eu falei, tem duas diferenciações aí. Tem o gerente de afiliados e tem o affiliate broker. O gerente de afiliados mantém os afiliados que já está ali. Já é afiliado, você só se relaciona com eles. E o affiliate broker é aquele que vai atrás dos afiliados. No do Kevin, eu fui gerente de afiliados só. Então, os afiliados foi ele que conseguiu. Foi ele que conseguiu, eu só gerenciei. Nesse novo que eu estou fechando, eu vou ser gerente de afiliados e affiliate broker. Por que ele vai me escolher como affiliate broker? Porque eu tenho os contatos que eu tenho. Entendeu? Eu conheço as pessoas certas, enfim, networking. É o que eu já falei no começo. 50% do que eu tenho, eu acho que foi por causa dos contatos que eu tenho. Tá? Acho que foi, de fato. Não só nessa área de gerente de afiliados, mas em qualquer outra área, na área de crescimento pessoal. Você conhecer os grandes players e poder conversar com eles por Skype e os caras vão lá e te falam uma sacada que faz você, sei lá, triplicar seu faturamento. Então isso é muito legal. E por que o Kevin me escolheu? Acho que foi justamente por causa disso também. Por causa dos contatos que eu tenho, na verdade. Então eu fui só gerente, só que muita gente que foi afiliado foi meio que já me conhecia, eu meio que apresentei, e aí o Kevin meio que fechou com os caras. E voltando à pergunta, o que o gerente de afiliados tem que ter? Primeiro, contato, que é muito importante. Você está na área de relacionamento, você precisa de um affiliate broker, gerente de affiliate broker. O cara tem que ter contato com gente que tem lista na área de relacionamento. Senão não compensa você ter o cara como affiliate broker, tá? Cara, é basicamente isso. Tem que ter o conhecimento básico de copywriting, né? Que é, como eu falei, os e-mails. Eu não tinha, tá? Eu aprendi com o Kevin. Eu não tinha nenhum conhecimento. Eu ainda não tenho tanto, mas... intuitivamente eu sei escrever os e-mails corretamente, eu não sei as técnicas em específico. E copyright é um ponto muito importante também. Você acha que todo tipo de produto tem a demanda para ter um gerente? Não, muito pouco. Depende, você tem... Cara, qual que é a proporção do produto que você está lançando? Por exemplo, você vai lançar um produto de R$2.000, você tem expertise na área, você sabe como fazer, você sabe se vender, porque o Kevin ele sabia se vender, então eu apresentava os caras para ele, o Kevin ia lá e desenrolava com o pessoal, entendeu? Com os afiliados, os caras fechavam com ele, não, vou te promover. Então você tem que saber se vender, você tem que ter um produto bom, você tem que confiar no produto que você está vendendo. É todo Funciona se a gente classificar produtos que têm um nicho muito específico, às vezes não é tão necessário, produtos que abrangem, mas um pouco maior e variado é mais interessante. Mais ou menos também. Depende, cara, depende dos contatos que você tem, depende de tudo isso que eu falei. Tem muita variável aí, pelo menos que eu acredito que vai fazer um produto precisar ter um gerente de afiliados. Eu já vi 2 lançamentos de R$500.000 que não tinham gerente de afiliados. Mas é o que eu falei, acima de R$1 milhão eu só vi 2 e os 2 tinham gerente de afiliados. Então, tem muita variável mesmo, assim, depende de quem você conhece. Por exemplo, só um minutinho. O Kevin, ele tinha muita gente, ele tinha 3 players específicos na área de inglês que eram amigos dele, que iam promover eles. E foram os 3 top de vendas. Então, só essas pessoas foram responsáveis, é o que eu falei, lei de Pareto, né? As pessoas venderam muito comparado aos outros afiliados e fez toda a diferença essas pessoas que ele conhecia. Tá? Você acha que um gerente de afiliados pode trabalhar com mais de um produto ao mesmo tempo ou você deve trabalhar com um? Com um produto só. Com um produto só. Dá muito trabalho. E é aquilo que o menino ali ele comentou, essa questão de comprometimento. Ou você se compromete e é o seu lançamento, não é mais o lançamento do Kevin, é o nosso lançamento. Não é mais o lançamento do fulano, é o seu e o dele, é de vocês. Porque você está ali para gerar resultado. Você não está ganhando um fixo e vou fazer o que tem que ser feito. Você está ali para gerar resultado. Então, desculpa, perdi um pouco o foco. Exclusividade no trabalho. Isso, você tem que focar naquilo que você está fazendo, porque senão você não vai conseguir resultado. É o que eu falei, eu fiquei 30 dias ali focado nisso e não conseguia fazer mais nada. Tá? Arlindo,
lançamento é bastante natural que isso comece a acontecer mais, principalmente nos lançamentos maiores. Né? Uhum. Um exemplo que você não citou foi o do Conrado. O Conrado também tinha um gerente de afiliado. Tinha, Carol. É verdade. Carol. E assim, só que, por exemplo, para lançamento tudo bem. Agora, e para um produto evergreen que está vendendo o tempo todo, não para. Você acha que faz sentido ter um gerente de afiliados? Você acha que faz mais sentido ter um affiliate broker? Você acha que faz sentido ter os dois? Faz mais sentido ter uma pessoa que faça os dois trabalhando para você a full time. Eu ia pegar um lançamento, que ia ser o lançamento, e o cara resolveu mudar para evergreen, né, deixar um vídeo só vendendo. A gente acabou não fechando porque não tem muito sentido. Eu tenho meus projetos, provavelmente quem quer trabalhar com... Se você não for focar 100% nisso, você vai ter também seus projetos. E acaba meio que não dando muito certo. O ideal, se você tem um produto, eu acredito nisso pelo menos, se você tem um produto evergreen, o ideal é você ter uma pessoa que seja os dois, tanto gerente quanto affiliate broker. E paga bem para essa pessoa que vai te dar resultado. Eu acho que também, pensando agora, você mesmo disse, né, que é uma área que está nova, né, você gostou, né, zero de pessoas que estão vendendo, só você e o Hugo. E a Carol também, que o João Pedro... Pois é, mas então, essa, né, assim, está crescendo demais o marketing digital, né, produção de produtos. Então, assim, com o tempo pode ser também que haja necessidade ou a demanda de os produtores menores também trabalharem com gerentes de afiliados que não fiquem talvez full time. Né? Talvez seja um produto menor, que venda menos, que é mais barato, mas que venda, né, sempre, né, que não tem um lançamento. Mas assim, né, não sei o que você acha, mas talvez, né, um produto assim, um pouco menor, com menos vendas, que venda sempre, mas que o gerente de afiliados esteja trabalhando com vários ao mesmo tempo. Então, mas aí você diz vários produtos diferentes, que abre e fecha. Não, eu falo assim... Ou um produto evergreen igual o... Sim. Eu penso assim, por exemplo, porque às vezes tem muita gente que a gente fala estou falando de produtos que vão vender 1 milhão. Uhum. Mas tem muito produtor que vende menos, né? Que vende, sei lá, R$2.000 por mês, ou R$10.000 por mês, que é bem menos, né? Mas que talvez, se ele tivesse um gerente de afiliados, né? Estou falando pensando no futuro, talvez. Uhum. Se ele tivesse um gerente de afiliados que trabalhasse um pouco para ele, que fizesse aquela gerência pequena, mas ainda assim presente, né? Seria bom, né? Talvez no futuro possa ter essa atividade. Sim, eu acredito que essa questão também entra naquela coisa de você acreditar no seu produto. Você acredita que tem escala, você acredita que se você pagar, às vezes sacrificar um pouco do seu faturamento para pagar um pouco melhor alguém que você sabe que vai gerar resultado, será que não vale a pena? Aí você tem que acabar analisando, tá? Depende da pessoa que você contratar e tudo mais. Por exemplo, eu não trabalho com produtos evergreen porque eu tenho meus produtos também, eu tenho, enfim, várias coisas. E não é meu interesse trabalhar fixo para uma pessoa. Tá? Meu interesse seria trabalhar em lançamentos. E acho que o interesse da grande maioria das pessoas que forem trabalhar com isso também vai ser isso. Mas se você tiver um produto evergreen, eu recomendo que faça o que eu falei, né? Você contrata uma pessoa, paga um fixo mais uma porcentagem, não sei, enfim, você combina com essa pessoa, o que for mais justo para as duas partes, o que você conseguir de resultado. E manda ver. Beleza? Ó, Arlindo, em cima disso aí que você tinha falado, cara, eu e o Caio, a gente tem um gerente de afiliados. Tem pouco tempo, em cerca de 4 meses. Ele me falou. Fixo, só que a gente está na dúvida se a gente estabelece uma meta, então, se cada produto vender 50 mil, você ganha X, ou então se a gente estabelece, você vai ganhar 10% de todas as vendas. O que você acha? Qual sistema seria melhor? Acho que o fixo... Para vocês, talvez seria melhor vocês trabalharem com meta. Então, vendeu tanto, gera tanto resultado e assim por diante. Mas assim, meta, igual eu vou trabalhar nesse lançamento novo. Então, até 150 vendas que eu fizer nesse novo produto que eu estou fechando, eu vou ganhar metade da porcentagem que eu tinha fechado. Se vender mais, eu vou ganhar a porcentagem cheia que eu tinha fechado. Então, faz várias metas, seria legal. Até 50 mil você ganha 2%. Até passou disso, você ganha tantos por cento e assim por diante. Eu acho que é bacana e é justo para as duas partes. Porque o interessante quando você contrata um gerente de afiliados, é a pessoa realmente dar o sangue. Ela fala, não, legal, eu tenho uma meta para atingir, eu vou correr atrás disso, vou correr atrás de afiliado, vou ligar, vou mandar e-mail, vou fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Porque vai gerar resultado para você e para ela, para a pessoa também. Tá? Alguém mais? Posso dar uma opinião, não sei se pode, que isso depende muito da pessoa também, se a pessoa que vocês contrataram
Às vezes ela pode ser mais motivada por uma coisa ou por outra. Então acho que talvez também vai conversar com ela ou fazer um teste, porque essa questão de motivação é muito pessoal. Você fala até com os próprios afiliados, né? Você motiva eles com os prêmios, né? Também tem que motivar os funcionários. Exatamente, a mesma coisa. Acho bem válido o que o Bruno falou, porque tem gente que prefere ganhar um fixo mais alto do que uma porcentagem, um fixo menor. Então depende muito do que você combinar com o cara também. Tá? Alguém mais? Pode dar uma dica específica para quem trabalha na área de produtos digitais de inglês aqui no Brasil? De inglês? Para você em específico. Tá. Cara, uma coisa que eu esqueci de falar, que serve tanto para o lançamento de inglês quanto para qualquer outro lançamento, é que a gente usou uma coisa que para os afiliados geraram 100% de opt-in de quem clicava nos e-mails dele. Pode ser meio confuso, mas eu vou explicar. Por exemplo, tem o produto do Kevin, eu sou afiliado dele e tenho minha lista de 1000 pessoas. Quando eu mando e-mail, o cara tem que clicar no link, tem que entrar na squeeze do Kevin, decidir se vai cadastrar ou não. E nessa brincadeira, geralmente perde 60% das pessoas, dos leads que não se inscrevem. O Lead Pages tem um sistema que chama Lead Links, que é um link especial, que quando o afiliado manda o e-mail e as pessoas da lista desse cara clicam nesse link, esse link ele automaticamente puxa o nome do cara e o e-mail do cara. E já joga na lista do Kevin. Então, quando ele clicar, ele já vai para o vídeo de vendas e já vai estar na nossa lista. Isso gera 100% de opt-in para quem está, para os afiliados. Tá? Então, isso é muito bacana. Inclusive, só adiantando, essa pessoa que eu estou fechando, ele vai lançar um plugin em português que vai fazer isso. Tá? Esse novo produto que eu estou fechando. Então, isso é muito bacana, que consegue 100%, você não perde nada. De quem clica, entra na nossa lista. Aí só tem que tomar cuidado com taxa de spam, mas pra você ter uma ideia, a nossa abertura estava em 40%, 50% e muito pouca gente reclamando de spam. Mesmo assim. Boa pergunta. Eu não sei. Cara, eu não sei. Isso eu não vou saber te responder. Cara, a lista deu 33 mil pessoas no final. 33 mil pessoas, 40% até o final. 40% e 50% de abertura. Quando começou o lançamento, a lista tinha quanto? Zero. E todo o tráfego veio de afiliados? Veio de afiliados. O Kevin, ele tinha feito uma parceria com o Conrado um pouco antes, tinha feito algumas coisinhas. Tinha uma lista pequena, acho que de umas 500 pessoas só. De resto, veio tudo de afiliado. E é só isso. Ele fez alguns testes antes, desculpa, Rodrigo. Ele fez alguns testes antes para testar a conversão da squeeze. Então estava em, acho que 55%, se eu não me engano, a squeeze antes de começar o lançamento. Tá. Era isso que eu estava pensando, porque quando você comparou não, citou a fórmula de lançamentos, a gente vê muito remarketing, né, da fórmula de lançamento, onde a gente ia com o banner e parecia lá na telã, né, a gente tem que ver. E eu não vi isso acontecer com Empreendedor Sem Fronteiras. Sim. E a pergunta que eu queria ter feito para você é isso que o João perguntou, se realmente todo o tráfego, toda essa renda foi gerada através de afiliados. Foi. Teve um afiliado, se não me engano, que fez a Edwards Remarketing. Eu acho, não tenho certeza. Mas, de resto, tudo de afiliado. Não teve praticamente nada de... O investimento mesmo foi na infraestrutura. Você já teve alguma experiência com algum produto específico para um determinado profissional? Porque o que eu vejo nos lançamentos, ele normalmente é caráter genérico. A pessoa não tem nenhuma especialidade e ela vai se inserir. Mas para um profissional específico, teve alguma experiência? Você diz do lado do produtor ou de quem compra o produto? Não, eu digo para quem está lançando. Por exemplo, o meu produto é específico para um determinado profissional. O afiliado ele vai ter que ser um profissional também. Você vê isso, por exemplo, se eu me afiliar a alguém que não tenha relação com a profissão, eu indicaria isso para as pessoas? Cara, depende da profissão. Por exemplo, uma área que eu acredito, eu não tenho esse expertise, mas uma área que eu acho que é um pouco complicado fazer isso, é na área médica, por exemplo. Um curso de como acabar com estria, sei lá. Alguma coisa mais específica, alguma coisa mais técnica. Pô, se o cara não tem especialidade nenhuma em lançar um produto desse, eu acho bem complicado. Agora, em geral, o Kevin não tem especialidade nenhuma.
e vender R$1 milhão. E o mais importante que isso, não é nem o que ele vendeu, o que ele fez, a especialidade que ele tem, funciona. Entendeu? Se o produto funciona, acho que não tem esse problema, só tem que tomar cuidado com isso. O curso para acabar com isso aí é um tema específico da área de medicina, mas um curso, por exemplo, voltado para médico. O meu tem que ser voltado para médico, voltado para advogado. Ah, tá. Não um curso específico, uma área técnica dentro da área médica, ou dentro da área jurídica, não é isso. Eu quero um curso, por exemplo, de marketing jurídico para advogado, igual o meu, por exemplo. Tá, você tem a especialidade? Então não vejo problema nenhum. Você quer saber se os afiliados que você tiver... Exatamente, porque os afiliados normalmente não serão especialistas. Geraria resultado? Cara, depende também. Porque a área de advocacia, inclusive, é uma área que tem crescido muito. Se você vê no Hotmart, tem bastante produto dessa área lá. Então você já iria encontrar alguns afiliados fortes nessa área. Você só tem que criar relacionamento com essas pessoas. Qualquer área, tem área que realmente não tem ninguém, entendeu? Aí você tem que se virar sozinho inicialmente. Mas como esse mercado está crescendo bastante, daqui a um tempo em qualquer área que, espero, né, que qualquer área que você quiser entrar, vai ter pelo menos uma pessoa ali para ser seu parceiro de negócios. Só complementar um pouquinho o que o Wagner falou, os maiores afiliados do Hotmart, ela não era especialista em nada, mas ela era especialista em comprar tráfego, por exemplo. Então ela se virava em qualquer nicho que oferecesse. Também? Ela se virava em qualquer nicho que oferecesse, porque ela comprava tráfego, qualquer nicho. A pessoa não é especialista em nada, ela compra Facebook Ads, por exemplo, AdWords, sei lá, tá? Enfim, isso tudo você vai descobrir. As pessoas nos perguntam, Arlindo, como é que eu consigo afiliado? Cara, vai em evento, participa de grupos, faz networking, não adianta. Não tem como você conhecer as pessoas sem, de fato, conhecer as pessoas. Você não vai descobrir, eu acho que aquele cara é um bom afiliado, eu vou convidar ele. Tá? Você não vai descobrir essas pessoas sem estar aqui onde vocês estão, tá? Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho também, Arlindo, que nessa área, assim, por exemplo, que é uma linha específica, né, de como está crescendo agora, está surgindo agora, tem muitos igual, por exemplo, pode ser na área médica, pode ser que tenha, talvez nenhum médico que mexa com marketing digital, que tem esse conhecimento de afiliados, de lista e tudo. Mas assim, né, se você está nesse meio, se você começou, você pode iniciar, né, também. Exato. Pessoas, né, você tem conhecido que são advogados. Bom, cara, tem isso aqui, eu vou trabalhar nisso, ver esses livros, ver esses cursos. Não sei, né, pode ser... Aquela questão do seguinte, que tudo é impossível até que seja feito, né? O Érico fala bastante essa frase. Eu não tinha visto, por exemplo, lançamento de R$1 milhão, de R$500 mil. Eu não tinha visto nenhum lançamento desse tipo. Ele chegou, fez, hoje tem bastante, tá? Então, a partir do momento que uma pessoa se mobilizar, criar um produto e conseguir resultado, um advogado for lá vender e conseguir resultado, os outros vão ver e vão falar, pô, legal, funciona, vou fazer também. Ou alguém que está lá no Hotmart vai falar, pô, eu conheço um advogado que faz isso. Vou lá e vou combinar com ele e criar um produto nessa área. Tá? Achei bem legal. Alguém mais? Olha, você falou aí da técnica que você usou para captar leads. Você não entendia direito. Você incluiu as pessoas na sua lista sem usar o próprio. É um link. O Lead Pages, ele gera um link para você que já é integrado com o seu serviço de e-mail marketing. Tá? Um link especial. Você tem que criar um link para cada afiliado. Então você cria um link para o Michel. Eu crio para você, te dou o link. Você manda esse link para o seu e-mail, todo mundo clicar nesse link, o link já puxa o nome e o e-mail dele, porque já está dentro do e-mail do cara ali. Então só funciona para e-mail marketing. Para publicidade paga não funciona. Então o link já puxa o nome e o e-mail que está ali no e-mail, e esse link já direciona para o vídeo de vendas. E ele já está na minha lista. Ele não precisa cair numa squeeze para depois fazer isso tudo. Tá? Porque a squeeze, ela geralmente tira 60%, 50% do tráfego que entraria na sua lista. A pessoa entra ali e não se cadastra. Tá? Mas aí você manda um e-mail pedindo para a pessoa se cadastrar para ela confirmar ou já começa a mandar Não, e-mail? na hora. Já começa a mandar e-mail? Mandar e-mail. Mas daí é um problema a longo prazo, cara. Porque tem muita gente que vai pensar, pô, eu nem me cadastrei, tá mandando e-mail, eu vou denunciar como spam. E aí vai cair em filtro de spam. Muito pouco. Quase nada. Quase nada, quase nada. Tem uma outra pessoa que reclama, mas geralmente as pessoas mandavam um e-mail, a gente já clicava em descadastrar e já tirava a pessoa. E não, cara, quase nada de spam. É o que eu falei, teve 40%, 50% de abertura durante todo o lançamento, mesmo com esse sistema. Tá? O próprio Arlindo falou pra gente deixar isso bem claro também. Você manda o link, mas deixa claro que quando a pessoa clicar, ela já vai ser... Todos os afiliados a gente falou,
coloca, né, ao clicar, automaticamente você vai receber próximos vídeos, alguma coisa assim. Tá? Aí isso diminui bem. Quem clicar é porque tem interesse, basicamente isso. Tá? Alguém mais? A gente, tipo assim, é muito gratificante pra gente poder ter acompanhado assim, desde o início o seu desenvolvimento no mercado, cara. Que é muito bacana mesmo. A gente viu desde quando você lançou o Hotmart, como é que é? Sem segredos. E-book gratuito. Como ganhar 1.292 por mês com Hotmart. Isso, e ao longo do tempo você foi escalando, até você chegar nesse lançamento. Então eu queria te perguntar assim, qual foi a maior lição que você aprendeu desse lançamento que você participou? E o que você pode fazer dessa lição a partir de agora para a sua carreira? Cara, a maior lição não é nada técnico, tá? Eu sabia que é possível. Eu nunca tinha visto tanto zero, tanto número na minha vida dentro do Hotmart igual eu vi nesse lançamento. Então eu olhei ali e falei, legal, tem como. Vamos correr atrás, vamos fazer. Acho que isso é o mais importante. Cara, as pessoas ficam... Eu fazia isso, tá? Fica 6 meses estudando para ver o que vai fazer, como é que vai lançar, que produto que vai fazer. Não, mas acho que não tá bom, tem que fazer isso. Falta um vídeo. Cara, vai e faz. Você não vai começar fazendo 1 milhão, esquece. Não vai começar a fazer 1 milhão. O Kevin não começou. Ele pode ter entrado no Brasil de uma forma muito rápida, mas ele já tem toda uma expertise lá de fora, ele tem produto em 2 outras línguas diferentes. Tá? Então acho que a maior lição que eu tomei daqui é que realmente é possível. Não é fácil, não é simples, mas é possível. E quando você participa de uma coisa dessa, realmente cai a ficha. Porque todo mundo sabe, o Érico fez 1 milhão, o Kevin fez 1 milhão, o Conrado fez 1 milhão. Legal, dá. Mas até que ponto você realmente acredita que você consegue fazer aquilo? Acho que essa é a maior lição que eu tirei disso. E é isso, cara, que eu acho que é um dos pontos fortes de eu estar perto de pessoas boas, em muito evento, essas coisas. Tanto pelo contato dessas pessoas, quanto pela proximidade com essas pessoas. De eu estar vendo quanto que o Bruno faturou no lançamento dele, de eu estar vendo os resultados do Samuel, de eu estar vendo o que um errou, o que o outro acertou, o que o outro fez. Então acho é bem legal você estar perto dessas pessoas, porque você simplesmente não para. Você fez 10 mil reais, mas teve um amigo seu que fez 200. Você fala, caramba, eu quero fazer 200 também. Aí eu quero fazer 1 milhão agora. Então, esse crescimento constante e essa questão de realmente cair a ficha, de você saber que vale a pena, isso demora um tempo, tá? Você tem que fazer e você tem que ver acontecer. E para você ver acontecer, realmente demora um determinado tempo. Mas quando cai a ficha é muito bacana, porque dali você não desce mais, tá? Depois uma pergunta agora. Existe uma média de percentual de comissão a trabalhar com Hotmart? Para os afiliados? Cara, você pode dar 1% para os caras, só que ninguém vai promover. Pois é, por isso que eu estou perguntando. A média geralmente é entre 35% e 50%. Dependendo, tem produto, por exemplo, que é serviço. Por exemplo, vai lançar um plugin, vai lançar um site, alguma coisa assim, algum sistema. Você vai ter todo um custo a longo prazo. E às vezes o cara paga uma vez só. Então nessa questão você não pode, às vezes, dar 40%. Aí você dá 20%. Acho que, cara, menos de 20% não pode passar. Eu não trabalho com produto... Cara, é dinheiro. O cara tá te promovendo por causa de dinheiro no final das contas também. Tá? Alguma coisa mais? Você cobrou sem comissão, ele deve ter feito um contrato vitalício, né? Oi? Já que o Kevin já fechou com você sem comissão. Não, comigo foi comissão. Você falou que era 10 mil fixos, não? Não, eu cobro isso a partir de agora. O Kevin foi só porcentagem. Então, foi só percentual. Foi só percentual. Desculpa, eu achei que fosse só 10 mil reais fixo. Não, com o Kevin foi só percentual. Mudou. Hoje eu cobro o valor fixo mais o percentual. Foi só percentual. Com o Kevin foi só percentual. Alguma coisa mais? Bom, obrigado pela atenção. Espero que eu não tenha passado vergonha.